Hoje estamos aqui na Avenida Paulista, um dos maiores polos financeiros do país, para realizar uma transformação muito especial. Vem comigo? Olá, eu sou a Lu Pavan, consultora de finanças pessoais, de organização financeira pessoal e tô aqui para trazer consciência financeira para todas as mães. Andréia, teve uma separação aí no meio do caminho, né? E toda separação, acho que leva a gente para uma reestruturação, né? Como é que você está se sentindo em relação a finanças no meio de tudo isso? Estou aqui buscando novos horizontes, novos conhecimentos, para que eu possa prosperar com as minhas filhas. E Lu tá aqui pra isso, né, Lu? Isso mesmo, é isso mesmo. Lu, quando uma mulher passa por uma reestruturação assim, como a da Andréia, né? É uma nova vida, é uma nova dinâmica e tem que se entender ali naqueles custos de vida, né? Exatamente, assim, e o que eu falo é que a gente tem que reaprender a viver. É uma nova vida, é um novo momento. De repente a gente tá acostumado com um padrão de vida e não sabe se vai conseguir manter esse padrão ou não. E como é viver num padrão diferente. E assim, uma coisa que eu levo muito em consideração e levo muito nas consultorias é o fator tempo. De repente a gente não consegue viver no mesmo padrão, mas é por um período de tempo. Então dá essa angústia, dá uma ansiedade, né? Falando, poxa, mas né, ainda tô saindo de um casamento, tudo e ainda tem que morar aqui. Assim, não acho que a situação que você tá agora é a que você vai ficar para sempre. Que alívio, né? Nossa, é exatamente isso. E a Lu falou uma palavra aqui que a angústia. Eu acho que a situação já traz essa angústia, mas quando a gente se depara com a nossa situação financeira e a gente vai olhar realmente aquilo que a gente está vivendo, dá um medinho, dá um... Meu Deus, o que eu vou encontrar aqui? Como que tá essa situação? Você sentiu isso? Existia na tua história um bem-estar financeiro e agora... vendo isso dá um medinho? Você sempre teve um histórico difícil de encarar finanças? Como é que é, Andréia? Olha, Júlia, a minha história sempre foi complicada com finanças. Eu venho de uma família que não tinha uma estruturação financeira. Os meus pais não tinham essa preocupação, né? Eles eram, meu pai principalmente, uma pessoa que sempre gastou dinheiro, ele não pensava no amanhã, ele pensava no momento. Então, a minha relação com as finanças, ela já era bem complicada. Aí eu me casei com uma pessoa que entendia de finanças. Eu falei, bom, agora vai, né? Deixa eu relaxar. Agora vai. Mas não foi assim, infelizmente. Ele até tentou me dar alguns inputs, mas eu não consegui captar a mensagem por diversas situações, né? E aí, quando eu me vi sozinha com as meninas, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Estou por mim nesta selva e preciso me organizar. Tenho que agora elas dependem de mim, eu preciso fazer dar certo. Lu, e para ela ganhar autonomia, qual o planejamento de hoje? Quais as etapas que a gente vai mergulhar aí na situação da Andréia? Hoje a gente vai fazer uma consultoria financeira assim, total, né? 100%. Então a gente pega 2 meses do seu histórico de transações, né? 2 meses dos extratos, das faturas. Eu já coloquei na planilha e aí a gente vai passar item a item, categorizando. Então a gente tem algumas categorias específicas, assim, da sua vida que a gente vai criar juntas também. Uma vez feito isso, a gente tem a foto. Como é que foi esses 2 últimos meses? Quanto você recebeu? Quanto saiu da sua conta? Para onde foi o seu dinheiro? E aí, teve uma diferença? Essa capacidade de poupança, né? A receita menos a despesa, o que você tem de sobra ali? Essa sobra é suficiente? É saudável? Você vai conseguir pagar suas dívidas? Normalmente, como a gente vem lidando com o dinheiro, a resposta é não. Fala, isso aqui do jeito que tá hoje eu tenho que mudar. Então, nosso último passo hoje é construir o orçamento meta, que é o que seria saudável para você gastar em cada uma das categorias da sua vida, de tal forma que você sobre mais dinheiro
E aí você consegue realizar os seus planos, seja ele sair das dívidas, seja ele constituir uma reserva de emergência, ainda mais com 2 filhas, né? Super importante isso. E aí as pessoas falam, ai Lu, mas quanto que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é normalmente 6 meses do seu gasto, mas se você está gastando uma fortuna, a reserva de emergência fica enorme, né? Então vamos primeiro organizar esses gastos, saber quanto é o que seria ideal para você. E aí a gente pega esse valor, multiplica por 6 e fala, bom, aqui é a minha meta, meu objetivo de reserva de emergência. Então bora aprofundar nos números agora. Quando eu me separei em dezembro, eu me vi num oceano, eu me vi perdida. E aí, com 44 anos, eu tive que começar a me preocupar com condomínio, conta de água, o que eu vou fazer, como eu vou pagar o meu aluguel, porque eu precisei sair de uma casa própria para vir para São Paulo, batalhar pelo meu emprego, né, e dar condições para minhas filhas. Então, é muito assustador, mas ao mesmo tempo que é assustador, isso está me mostrando toda a minha força, toda a minha potência e tudo isso que as mães têm de força, de conseguir vencer os desafios e ir pra frente. É exatamente isso. Eu acho que quando a gente tropeça, quando isso acontece, parece que a gente não vai conseguir. Sim. E aí você se sente tão pequena diante de tudo aquilo, meu Deus, né? Eu pós-40 aqui, pela primeira vez pisando nesse oceano, como é que eu vou dar conta? Mas é o que você falou, de repente você começa a enxergar sua força, seu movimento, a ver que você pode sim construir a sua independência, que você pode sim ter essa liberdade, não é, Lu? E acho que a Lu, trabalhando com isso é uma coisa mais comum, né, Lu? De muitas mulheres se separam. Super comum e assim, é a emoção que a gente coloca no dinheiro. Porque, gente, o dinheiro é só um meio de pagamento. Então, ele tá aqui pra gente trocar por coisas, né? O seu trabalho você troca por dinheiro, aí você vai comprar coisas, você vai comprar serviços, você tem a sua moradia. É uma troca do dinheiro. Então, assim, o meu convite, né, a você e a outras mães que estejam passando por isso, assim, vamos tirar esse peso do dinheiro, sabe? Ele não nasceu com essa mochilinha de emoções que a gente coloca nele. Então agora a gente vai fazer essa parte aqui do orçamento mensal, ou seja, exatamente para aterrissar assim, o que é esse oceano de finanças? Não é isso aqui, sabe? É aqui que eu vou gastar meu dinheiro, é aqui que eu vou usar o que eu ganho. Nada de achar, a gente vai partir de números concretos. Aí aqui, Andréia, serviço de assinatura, a gente vai deixar uma verba de 50 para você se reunir com as meninas e escolherem. Esse também é um ponto que o fator tempo é importante, porque assim, é muito fácil a gente cancelar um serviço e reativar um serviço. Tá, elas querem assistir a série e tal, então vamos todo mundo para esse serviço de assinatura. Acabou a série, acabou a temporada, vamos cancelar, vamos ver o outro não sei onde. Porque se tudo ao mesmo tempo agora, ele além de dar uma sobrecarga cognitiva, ele dá uma sobrecarga nas nossas finanças. Então, você pode ter movimento nesse cancelamento. Você pode ter movimento, você pode... E é uma forma de não ir esse dinheiro pelo ralo. Porque, por exemplo, aqui mais ou menos de uns 120, 150, a gente baixaria para 50. Conversando com as meninas, né? Suas filhas já são grandes, já entendem. Então, aproveita isso como uma educação financeira e anualiza, ou seja, sempre multiplica por 12. Porque no ano é um valor muito mais expressivo, porque senão vai falar, minha mãe tá fazendo tudo isso por R$30. Só que na hora que você multiplica por 12, já virou um sapato, já virou uma bolsa, já virou uma bota, já virou uma série de coisas que elas talvez gostem mais do que ficar dentro de casa vendo aquilo na TV. Primeiro, Andréia, vamos sair das dívidas. Saindo das dívidas, a gente encontrou esse equilíbrio, que é esse aqui, e aí você começa a sua reserva de emergência. Então, aqui a gente tem uma meta de 48 mil de reserva de emergência. Vamos constituir isso, colocar numa aplicação
de baixo risco, de alta liquidez, ou seja, aquela que você pode sacar a qualquer momento se precisar. Conseguiu, formou os seus primeiros 48, 50 mil, aí nós vamos pensar em previdência. Então vamos resumir a brincadeira aqui, vamos resumir o jogo. Primeiro, precisa pensar em tirar essas dívidas, reduzir os custos fixos que a gente tem ali mensais, né? Ter uma consciência do variável que a gente gasta e, ponto principal, construir uma reserva de emergência de 6 meses. Depois a gente vai pensar em previdência, em investimento, são passos futuros, porque com a reserva de emergência a gente já vai estar mais estável financeiramente, para não jogar o dinheiro num investimento, não ver a cor dele e depois entrar em outra dívida. É isso, Lu? Perfeito, Ju. E você não imagina na questão emocional, da segurança. Olha, até me arrepia. Da segurança do que é a mãe ver o próprio dinheiro dela render. Gente, Um sonho. Eu também nunca vi isso. Eu nunca, mas eu vou ver. Eu também vou. Vai ver, porque você vê, não é difícil, é com R$200 que a gente vai começar, Andréia. Não é com absurdos. E aí, ponto super importante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ai, não sou capaz, tenho esse medo, para onde eu vou, o que que eu faço? Então você vai receber o seu salário e você vai tirar esses R$200 da frente. Como é que você tira os R$200 da frente? Ali, ó, Pix automático todo dia 10 para aquele valorzinho. Vai sair da sua conta como se fosse qualquer outra conta. Então, assim, não é um grande esforço você fazer esse investimento. Assim, E virar hábito depois. E virar hábito depois. Então, tem estudos, né, de economia comportamental que já provam que se você recebe o salário e você tira antes, né, se paga antes, você consegue fazer isso muito mais do que deixar para o final do mês e ver se sobrou. Eu achei que você tá muito bem e tá num caminho muito legal para fazer essa reconstrução. O que você tá sentindo agora? Olha, eu estou muito animada. Fico pensando, por que não fiz isso antes? Não era um bicho de 7 cabeças, né? E olhando assim, é aquela velha história, quando a gente encara os problemas e enxerga e fala assim, não, eu sou capaz de resolver. E com uma ajuda especializada, fica muito mais tranquilo. Não é impossível, é muito possível. E eu estou muito animada. Eu vejo a hora de esse dinheiro começar a render e eu poder mandar uma foto para vocês. Opa! Isso aí, isso aí. Mas agora é disciplina, tá? Sim. Tem que se manter consistente, com foco, porque você vai alcançar sua independência logo menos. Amém. É isso. Obrigada, Lu. Amei Obrigada a mais uma vocês. vez. E, Andréia, a gente vai pro próximo.